dia, amado irmão, amada irmã. É uma alegria estarmos aqui juntos para mais uma vez rezarmos a nossa comunhão espiritual. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa comunhão espiritual será um pouco mais sóbria, uma vez que nós estamos entrando no Tríduo Pascal. E nesse sentido é importante a gente se recolher ainda mais para juntos celebrarmos da melhor maneira possível, com a maior dignidade possível, a paixão, a morte e também a ressurreição do Senhor. O Evangelho de São João hoje vai nos dizer assim: era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus lhe respondeu: se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa senão lavar os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia mais uma vez a você, irmã que chegou durante a proclamação do Evangelho. Hoje, o Evangelho muito conhecido por todos nós, porque é justamente o Evangelho do lava-pés. E a mensagem desse Evangelho é que amar é ser o que o outro precisa para que ele se torne alguém melhor. Amar é ser o que o outro precisa para que ele se torne alguém melhor. E por que eu digo isso? O Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora, amou os seus até o fim. Jesus não amou até a metade, Jesus não amou no início, Jesus não amou até 3/4, Jesus amou até o fim. Como diz uma canção do Dunga, amou até o extremo chegar, sofrendo sem nunca deixar de amar, que inclusive é o nome de um livro da Luzia Santiago. Sofrer sem nunca deixar de amar. Ir até o extremo, até o fim, por amor e no amor. Jesus amou até o fim. Nosso amor humano muitas vezes é limitado, possui suas condições, suas limitações, mas não o de Jesus. Ele nos ama até o fim. Quando todos já desistiram, quando todos não são mais dignos de amor,
Jesus está lá, amando até o fim. E diz o Evangelho que Jesus começou a lavar os pés, e tem uma frase muito bonita nesse Evangelho. Jesus, ele não começa pregando, Jesus começa fazendo. Por isso que no finalzinho do Evangelho ele vai dizer, eu devo-vos o exemplo. Jesus não fala, olha, eu disse para vocês fazerem. Ele fala, eu devo-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa. Nosso testemunho dentro de casa, nosso testemunho no trabalho, nosso testemunho em qualquer lugar tem que começar pelo exemplo. E o que é bonito que Jesus, quando ele começa com um exemplo e não com um discurso, ele vira para Pedro e fala assim, olha, agora vocês não vão entender, vocês não estão entendendo. Mas um dia, lá na frente, compreendereis. E é assim que acontece conosco, porque a gente pode falar, poxa, mas eu converso tanto, eu dou o exemplo e as pessoas não entendem. E isso aconteceu com o próprio Jesus, e ele consciente dizendo, olha, agora vocês não vão entender, mas um dia compreendereis. O fato do irmão, da irmã não entender hoje não é desculpa para que eu não dê esse testemunho hoje ainda, para que eu não faça hoje em dia. Continuemos a fazer, continuemos a testemunhar com a nossa vida, porque um dia as pessoas entenderão. O comunhão espiritual fica gravado porque eu acredito que um dia alguém pode assistir isso daqui e compreender. Alguém que uma pessoa que talvez até já assistiu e não compreendeu, mas um dia lá na frente ela pode vir a compreender. E começando esse gesto de cuidar, lavando os pés, a gente vê o que significa esse amar é ser o que o outro precisa, para que se torne alguém melhor. Porque Jesus, como vai dizer o Evangelho, ele fala, eu sou mestre e Senhor, eu sou. E vocês dizem bem quando me chamam assim, porque eu sou isso. Mas se eu, mestre e Senhor, vos servir, façam a mesma coisa. Sirvam. E o que é servir? É ser adequado. Sabe quando você compra uma roupa, você fala, serviu. Ela se ajustou, ela ficou perfeita. Ela encaixou, ela entrou. Quando você compra um tênis, um sapato, coloca o sapato e fala, nossa, serviu direitinho. Porque ele se ajustou. Ele se encaixou perfeitamente ao molde, à forma, ao tamanho do seu corpo, do seu pé. Quando o Senhor nos diz, sirvam uns aos outros, o Senhor está nos dizendo, se ajuste para ser o que o outro precisa. Naquele momento, aqueles discípulos precisavam de um servo, de alguém que lavasse os pés deles, e Jesus fez isso, mesmo sendo o Senhor. Muitas vezes dentro da igreja nós queremos exclusividade. Óbvio que a própria palavra nos diz, né? Nós somos um corpo e cada um tem suas funções. Um é a mão, outro é o pé, outro é o olho. Mas o mesmo Paulo que escreveu que a igreja é como um corpo, e vai dizer, nem todos são apóstolos, nem todos são discípulos, nem todos são profetas e pregadores, o mesmo Paulo escreveu em outro lugar, eu me fiz tudo para todos. Eu me fiz tudo para todos. Fui judeu com os judeus, fui romano com os romanos, fui grego com os gregos. Eu me fiz tudo para todos, a fim de conquistar a todos. Servir, volto a dizer, é amar. E amar é ser o que o outro precisa. Nem sempre as pessoas precisam do Marconi pregador. Às vezes precisam do Marconi que lava prato no retiro. Às vezes eles precisam do Marconi que fica na igreja dizendo, bom dia, meu irmão, seja bem-vindo à missa. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Nós precisamos ser o que o outro precisa para ser amado e, uma vez amado, se tornar alguém melhor. É assim que o amor ele vai purificando o nosso coração e nos dando a graça de nos assemelhar a Jesus. O Senhor Jesus, também nesse Evangelho, para a gente se aproximando do fim, ele vai dizer, quem já tomou banho não precisa lavar os pés. E quando eu li esse versículo, o Senhor trazia duas coisas ao meu coração. Primeiro, a importância, e a gente está aqui dentro da comunhão espiritual,
da gente valorizar o ato penitencial da Santa Missa. A Igreja nos ensina que o ato penitencial da Santa Missa tem o poder de perdoar todos os nossos pecados veniais. Como sempre, a gente sabe que para que um pecado seja perdoado, precisa haver o arrependimento e a resolução, a decisão de não mais pecar. Mas isso não é com relação aos pecados veniais, isso não está restrito à confissão. Na Santa Missa isso já acontece. E muitas pessoas esquecem disso, vivem um ato penitencial de qualquer jeito, ficam ali se amargurando por causa de pecados cometidos e se esquecem, calma aí, eu já tomei banho, eu estou em estado de graça, mas eu sujei meus pés. Não estamos falando aqui dos pecados mortais. Os pecados mortais necessitam, exigem a confissão sacramental para que a gente volte ao estado de graça. Mas os veniais não. A Santa Missa, no ato penitencial, o Senhor nos perdoa. E às vezes a gente fica carregando esse peso conosco das nossas faltas cometidas, se esquecendo de que na Santa Missa, quando eu digo Senhor, tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, o Senhor fala, tá bom filho, eu tenho piedade de você. Sejam perdoados os seus pecados em nome da Santíssima Trindade. E o Padre nos absolve. E a segunda coisa é a importância da gente não guardar rancor e não guardar mágoas. Nem dos outros, mas até contra si mesmo. O famoso remorso, porque arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Às vezes a gente fica ali remoendo os nossos erros. A gente faz igual Pedro, Senhor, lava a cabeça, lava a pé, joga a água toda aí. E Jesus, calma Pedro. Calma, meu amigo, você já tomou seu banho. Quem já tomou banho só precisa lavar os pés. Não fica carregando toda a sujeira como se você tivesse todo sujo. São só os pés. Não dê ao seu pecado e ao seu problema um tamanho maior do que ele tem. Basta lavar os pés. Basta lavar os pés. Muitas vezes a gente se esquece. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado arrependido e com decisão de não mais se realizar dos veniais na Santa Missa são pecados perdoados e a gente fica carregando aquele saco de pecados nas costas. Hoje, nesse lava-pés, o Senhor vem nos dizer: vá em paz, vá e não torne a pecar. Teus pecados estão perdoados, só vá e não torne a pecar. E é por isso, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que hoje vem nos educar, nos ensinar a amar da forma que precisamos amar. O teu amor na tua palavra, que vem nos perdoar e nos dar o reconhecimento do perdão. Hoje também, de modo especial, Senhor, nessa comunhão espiritual, nós queremos oferecer os nossos sacerdotes, nesse dia em que se celebra a instituição da Eucaristia, na Santa Ceia, mas também do sacerdócio, fazer isto em memória de mim. Auxiliai os nossos padres, os nossos bispos, nosso Papa. Queremos também vos pedir perdão neste dia, onde tantas vezes a Eucaristia é celebrada, é comungada, de maneira não digna. Oferecemos essa comunhão espiritual em reparação, Senhor, por todas as vezes que a Eucaristia não foi adorada, celebrada como deveria ser, e reconhecendo a sua presença real na Eucaristia, pedindo perdão pelos nossos erros. Venha a nossa alma, ó Jesus, e dai-nos a comunhão espiritual, para que possamos verdadeiramente amar. Com toda a força da nossa alma, nós queremos amar, Senhor. Amar, 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 amar. Com toda a força de minha alma, amar. Amar, 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 amar. Mesmo que o mundo ensine o contrário, amar.
amar, 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 com toda a força de minha alma, amar. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu convido você que estiver livre hoje, às 15 horas, rezar conosco a live da misericórdia com a capela virtual, onde a gente vai trazer aqui o ganhador da nossa ação, da nossa campanha Minha Casa Será Uma Casa de Oração, sorteio do oratório, junto com o kit de devoção ao Padre Léo, e também para a gente rezar por todos aqueles que participaram, né, dessa ação, todos aqueles que marcaram alguém, todos aqueles que foram marcados. Nós queremos rezar pela salvação e pelas intenções de cada um de vocês. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um santo tríduo pascal para todos nós.